Mudança no Vasco da Gama. O novo diretor executivo, Admar Lopes, vai fazer uma grande revolução no departamento de futebol. Além disso, tem também desfalque de última hora para o técnico Fernando Diniz para o confronto de amanhã contra o São Paulo no Morumbi. Muitas informações e muitas novidades aqui e agora, nesse Fala Gigante que chega para você nesta tarde de quarta-feira imperdível. Mas é claro, amigo vascaíno, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Tem o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo saindo sempre em ponto, às 7 horas da manhã. Tem também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, chegando sempre pela parte da tarde. Inclusive o Fala Gigante é este vídeo aqui e o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal, chegando pela parte da noite para te manter muito bem informado sobre o nosso Vascão. Então é claro, amigo torcedor vascaíno, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha logo correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e venha fazer parte da família canal do Gigante Vasco. Estamos aí na meta de chegar à marca dos 155 mil inscritos, faltam pouquíssimas pessoas e eu conto muito com a sua ajuda. Além disso, deixe o seu like, tá? Nesse Fala Gigante, pois é o seu like que divulga, né, o canal do Gigante Vasco, os nossos vídeos para outras pessoas. Show de bola, amigo vascaíno? Vambora então, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com vocês este Fala Gigante falando sobre o que aconteceu hoje pela parte da manhã lá no CT Moacir Barbosa, pois rolou o último treino de preparação antes de enfrentar a equipe do São Paulo amanhã no Morumbi, né? Preparação importante. Hoje o Vasco foi a campo num CT Moacir Barbosa embaixo de chuva intensa aqui na cidade carioca. Logo após o treino, o elenco direto do CT foi para o aeroporto embarcar em direção à capital paulista, amigo vascaíno. No treino de hoje tivemos aí, por exemplo, a presença do Ryan, né? O garoto Ryan treinou normalmente hoje no CT Moacir Barbosa, o Vasco que fez um esquema especial para ter a presença do Ryan aqui no CT nesse treino de manhã. Importante lembrar que o Ryan estava junto com a seleção brasileira sub-20. O Vasco cedeu o Ryan, né, a seleção brasileira sub-20, para 3 amistosos que aconteceram em Cairo, no Egito. E ele estava na segunda-feira lá no Egito, chegou ontem à noite no Rio de Janeiro e hoje já treinou pela parte da manhã. E vai viajar para São Paulo, treinou normalmente sem problema algum. E a lista de relacionados foi divulgada, né? E é claro, tá aí aparecendo na imagem a vocês essa lista de relacionados. Temos Adson, Alex Teixeira, Felipe Coutinho, Daniel Fusato, Benjamin Garré, a grandíssima novidade, baita novidade, que me deixa muito feliz. O garoto GB está na lista de relacionados, cara. Fernando Diniz acertou e muito com a presença do GB aí nessa lista. Me deixa muito alegre, cara, ver esse moleque sendo valorizado. O GB é diferenciado, o GB é um centroavantaço, é uma joia. É assim, um jogador, cara, que vai dar gosto de ver, eu não tenho dúvida. E o Fernando Diniz sabe muito bem disso, não à toa o convocou para essa lista de relacionados do jogo de amanhã contra o São Paulo. Além disso, o volante Hugo Moura, o volante Jair, o zagueiro João Vitor, Maurício Lemos, Léo Jardim, Lloyd Augusto, Lucas Freitas, Lucas Piton, Luiz Gustavo retornando à lista de relacionados, Matheus Carvalho, Nuno Moreira, Pablo Goleiro, Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Ryan, Tietê, Verrete e Vitor Luiz. Uma grande ausência na lista de relacionados, inclusive de última hora tivemos, que foi o Paulinho, volante Paulinho Paula. Informação que o Vasco até divulgou é que o atleta apresentou um quadro de virose e exatamente por conta disso perdeu os últimos treinos de segunda, de quarta e terça-feira. Não de segunda ele treina normalmente, mas os treinos de hoje e de ontem ele não participou, então por isso o Vasco o preservou e ele não viajou para São Paulo junto com a delegação. Mas se temos a ausência do Paulinho, temos aí essa presença mais do que ilustre do atacante EB. E não duvidem, de amanhã aí na segunda etapa a gente vê o GB entrando em campo com o elenco do Vasco da Gama.
O Vasco que após enfrentar a equipe do São Paulo amanhã no Morumbi, jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, todos os atletas entrarão de férias por 10 dias, tá? Então, a partir do dia 13, os atletas ganham férias, ficarão 10 dias longe, afastados do CT Moacir Barbosa, mas a data de reapresentação está marcado para o próximo dia 23 de junho. Importante falar e trazer essa informação, é claro, vocês. Essas férias faz parte da programação do Departamento de Futebol para esse ano aí de 2025. O término da temporada vai ser algo longo por conta dessa parada para o Mundial. Então, no Brasil, o término da temporada está marcado para o dia 21 de dezembro, quase perto aí, né, do Natal. Então, como o elenco vai ter férias curtas no final do ano, o Vasco, e assim como o Vasco, outros clubes também, o Santos, por exemplo, deu 15 dias de férias para o seu elenco. Então, o Vasco da Gama deu 10, deu até um período, volto a repetir, mais curto, mas vai ter essa férias no meio do ano para compor um pouquinho da falta de férias que o elenco do Vasco terá lá no final do ano, né, meu amigo vascaíno? Então, o objetivo é reduzir aí esse impacto das obrigações e necessidades entre o fim da atual temporada e o início da próxima, já que é por lei o clube conceder 30 dias de férias aos jogadores a cada 12 meses empregados. É importante lembrar que jogadores também são CLTs, né? Então, 10 dias agora, nessa intertemporada, e lá no final do ano, o Vasco vai ter que dar, a partir do dia 22 de dezembro, mais 20 dias de férias para o elenco Cruz Maltino. Mas, enquanto, amigo vascaíno, o Vasco tá de férias, o elenco tá de férias, os jogadores entram de férias, 2 atletas vão seguir treinando lá no CT Moacir Barbosa, tá? Esses 2 que estão aparecendo aí na imagem a vocês, ó. David e Guilherme Estrela, amigo vascaíno. Ambos seguirão uma programação específica com o Departamento de Saúde e Performance do Vasco da Gama e seguirão treinando. O Vasco, até através de suas redes sociais, informou com a seguinte mensagem, né? Abre aspas. Os atletas manterão a agenda de treinamentos e tratamento no clube, enquanto o grupo estiver de férias por estar em reabilitação e, portanto, seguirão protocolos individualizados como preconizamos, explicou aí o Gustavo Caldeira, coordenador do Departamento de Saúde e Performance do Vasco. Então, Guilherme Estrela e David, nesses 10 dias que o elenco estará de férias, farão um trabalho intenso junto ao DESP, visando um retorno, tá? E o quanto antes teremos David e Guilherme Estrela retornando, né, ao CT Moacir Barbosa, não apenas para treinar ali com bola, mas já incorporando novamente o grupo principal e estando à disposição do técnico Fernando Diniz. Eu venho trazendo isso com vocês, para vocês até com certa frequência. Logo, logo esses 2 estarão de volta. A expectativa, inclusive, é que na data de reapresentação, nesse próximo dia 23 de julho, David e Estrela já possam estar junto com o grupo. Baita notícia, né, meu amigo? 2 bons jogadores, 2 excelentes reforços que o técnico Fernando Diniz, com toda certeza, vai ganhar após aí o retorno de ambos. E falando rapidamente aqui sobre temporada, né? Trouxe muitas informações a vocês aqui nesse início. Quero falar sobre Campeonato Carioca, amigo vascaíno, porque hoje, pela parte da manhã, aconteceu uma reunião do Conselho Arbitral na sede da Federação do Futebol do Rio, na sede da FERJ, e mudanças acontecerão no campeonato em si para esse ano de 2026. A próxima data de início do Campeonato Carioca está marcada para o dia 21 de janeiro e terá uma redução para 10 datas apenas, diferente como foi esse ano, meu amigo vascaíno. E nessas 10 datas serão separados das seguintes formas, né? 2 grupos, grupo A, grupo B, bem semelhante àquele modelo antigo de Taça Guanabara e Taça Rio, e um grupo enfrenta o outro, tá? Assim vai acontecer o Campeonato Carioca nesse ano de 2026. Os grupos já foram definidos, tá aparecendo aí na imagem a vocês exatamente neste momento, né? Como ficou definidos os grupos. O grupo A é o grupo do lado esquerdo e o grupo B é o grupo do lado direito, meu amigo vascaíno. O grupo A tem Fluminense, Vasco, Volta Redonda, Sampaio Corrêa e o campeão da 2ª divisão do Campeonato Carioca, que vai disputar também esse grupo A na 1ª divisão em 2026, é a Portuguesa. O grupo B contém Madureira, Maricá, Boa Vista, Nova Iguaçu, Flamengo e Botafogo. Primeira rodada já está definida, o Vasco vai enfrentar a equipe do Maricá.
E além disso, o Vasco também enfrentará Flamengo e Botafogo nas rodadas seguintes. Importante lembrar que pelo fato do Vasco do Grupo A enfrentar o Grupo B, não terá o Fluminense, pelo menos nessa fase inicial. E não teremos apenas semi e final, mas sim quartas de final antes das semis. Como irá acontecer? Primeiro colocado do Grupo A vai enfrentar o quarto colocado do Grupo B. Segundo colocado do Grupo A vai enfrentar o terceiro colocado do Grupo B. O terceiro colocado do Grupo A enfrenta o segundo do Grupo B e o quarto do Grupo A enfrenta o primeiro do Grupo B. Primeiro jogo de quartas de final, jogo único, mata-mata, semifinais, jogos de ida e de volta e a final apenas um jogo que vai definir aí, né, realmente o futuro da competição. Então, amigo torcedor vascaíno, assim que irá acontecer aí o Campeonato Carioca do ano de 2026. Muito legal, uma diferença bem grande, né? Se comparado aí a anos anteriores, uma diferença que eu acho que vai ser justa, vai ser legal, um Campeonato Carioca mais rápido, mais dinâmico, 6 jogos ali de fase de grupos, logo em seguida já é decisão atrás de decisão. E não à toa, se você gostou, é claro, dessa mudança, deixe nos comentários, mas hoje, nessa reunião que aconteceu na FERJ, tivemos a presença de Carlos Amodeu, CEO da Vasco da Gama SAF, que falou um pouquinho sobre a situação do novo diretor executivo anunciado nessa semana. O português Admar Lopes, e eu trago aqui a vocês a palavra de ninguém mais, ninguém menos do que o CEO Carlos Amodeu falando sobre essa revolução, sobre essa mudança que Admar Lopes fará no Vasco da Gama. Se liga só. Bom, esse foi um processo de contratação que nós iniciamos tão logo tivemos o desligamento do nosso anterior executivo, Marcelo Santana. Definimos todos os parâmetros que nós idealizamos para o nosso diretor executivo de futebol, então todos os critérios técnicos que ele deveria preencher. Fizemos um ranqueamento aí dentre os diferentes currículos avaliados, os profissionais, entre os pontos positivos, os pontos negativos. Fomos muito profissionais e cautelosos nesse processo. O Admar, ele é um profissional que tem uma experiência internacional, conhece muito o mercado sul-americano, é um cara que já trabalhou em ambientes de reestruturação, como o ambiente que o Vasco vive hoje, então a gente entende que ele também tem um perfil pessoal que irá se encaixar dentro do nosso departamento de futebol, sem que a gente tenha grandes sobressaltos de diferenças culturais, porque trazer um europeu, a gente tem também o desafio da diferença cultural, então nós estamos aí bastante otimistas que nós possamos ter, através da contratação dele, mais uma etapa de reestruturação dos nossos processos do departamento de futebol. Então é importante dizer que, mais do que quando se fala em reestruturação, fala-se em pessoas, a gente está qualificando, aprimorando os processos internos do departamento de futebol. Esse é o ponto mais importante e a gente acredita que o Admar vai contribuir bastante dentro desse processo. Amigo vascaíno, então, como vocês viram aí as palavras do CEO Carlos Amodeu enchendo a moral, né, deste atual diretor executivo português Admar Lopes. Admar Lopes que vai começar os trabalhos do Vasco da Gama aqui na cidade de Carioca já nessa próxima semana. A logística do Vasco está sendo toda montada para o português desembarcar no Rio de Janeiro e já dar início aos trabalhos, até porque é mais do que nunca, né, necessária aí a chegada do mesmo. A janela de transferências, que foi especial agora para esse Mundial de Clubes, já foi fechada, não houve nenhuma transação no Vasco da Gama, como se era, infelizmente, esperado. São Paulo, por exemplo, ele fechou com reforço até para uso de informação. Clubes aqui do Brasil aproveitaram essa janela para se movimentar. O São Paulo foi um desses clubes, anunciou um reforço que pode até amanhã contra o Vasco da Gama até jogar, né? No caso, foi o Dineno, um jogador aí bastante conhecido, um atleta de muita qualidade, que o São Paulo conseguiu contratar junto ao Cruzeiro recentemente e pode jogar amanhã. O Vasco não aproveitou e vai ficar chupando o dedo de fato aí nessa história, mas já uma próxima janela será aberta nesse próximo dia 10 de julho e a expectativa é que o Vasco se prepare completamente olhando essa próxima janela de transferências, tá, amigo vascaíno? Inclusive, a informação que se tem
é que o Vasco da Gama já tem alguns nomes engatilhados olhando para essa próxima janela de transferências, para assim que ela for aberta, o Vasco anunciar e automaticamente já regularizar o jogador para que ele possa estar à disposição do técnico Fernando Diniz. A próxima partida do Vasco é só no dia 13 de julho contra a equipe do Botafogo, e o Vasco espera no dia 10 regularizar o atleta, já tê-lo treinando no CT Moacir Barbosa antes mesmo da abertura dessa janela de transferências, para que ele possa fazer a sua estreia já após esse período da data FIFA. E, inclusive, falando em reforços, foi como o próprio CEO Carlos Amodeu disse, amigo, não sou eu, não é nenhum outro jornalista, é o CEO do Vasco da Gama. O Vasco contrata um profissional para parte da diretoria executiva que tem muito conhecimento do mercado do futebol sul-americano. Admar Lopes é um expertise nesse mercado. Um nome que, quando trabalhou no Porto, em Portugal, ainda na pasta de scout, ele amava os campeonatos da América do Sul, tinha experiência nos campeonatos da América do Sul e vinha buscar talentos aqui da América do Sul para levá-la para Portugal. Eu cito nos meus vídeos anteriores e falo novamente aqui. Danilo, que se destacou no Santos, Alexandro, que se destacou no Santos, foi tudo parar no Porto. Rames Rodrigues, que se destacou na Colômbia, foi parar no Porto. O Fabinho, que se destacou aqui em uma época no Brasil, foi parar no Mônaco, quando o diretor executivo hoje, Admar Lopes do Vasco, trabalhava como scout no clube francês. Então o Vasco traz um nome que ama esse mercado aqui sul-americano e tem uma vasta experiência e sim, portas abertas nesses clubes daqui. E isso é muito importante. Se o Vasco já investia no mercado do futebol sul-americano, amigo, pode ter a convicção que o Vasco investirá ainda mais nesse mercado com a chegada desse novo diretor executivo que tem experiência aqui no futebol sul-americano. Um dos nomes, por exemplo, né, que hoje é mais cotado para vestir a camisa do Vasco, é o nome do Alan Lescano, esse jogador que hoje é o camisa 10 do Argentino Júnior. O empresário dele vem fazendo sim uma força para colocá-lo aqui no futebol carioca, no futebol brasileiro de um modo geral, mas para vestir a camisa do Vasco. O empresário de jogador vê o Vasco como uma excelente vitrine para a sequência da carreira desse jovem atleta de 23 anos de idade. O nome dele já está nas mãos de Pedrinho, mas enfrenta a dificuldade aí da questão financeira. Argentino Júnior pede 40 milhões de reais, Palmeiras já virou as costas para essa negociação, não vai dar andamento por conta dos altos valores pedidos pelo clube argentino, mas a expectativa é que agora, diante da chegada do Admar Lopes, uma negociação, caso venha a ser do interesse realmente do Vasco, possa ser aberta e, é claro, com um custo-benefício menor. Mas o Vasco tá aí de olho no mercado, vai trazer reforços desse mercado aí sul-americano diante do conhecimento do novo diretor executivo Admar Lopes, e é bom pra gente ficar de olho. Tá empolgado, vascaíno? Deixe, é claro, né, a sua opinião nos comentários sobre essas mudanças que acontecerão aí no nosso Cruz Malte. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, o segundo vídeo apenas dessa quarta-feira. Já já, amigo vascaíno, eu tô aqui de volta com Boa Noite Gigante pela parte da noite para fechar o nosso dia, né? E é claro, eu conto muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal, vamos juntos bater essa marca dos 150 mil inscritos. E como eu sempre falo aqui, saudações, vai!